Você quer ver como que eu aplico em um projeto real todos esses monte de coisas de prototipação que eu mostrei para vocês, desde acessibilidade, desde aqueles rolês de contraste, proximidade, repetição, tipografia, cores? Vem comigo porque a gente vai para aquele projetinho que a gente já estava trabalhando, que é como seria se a Amazônia fosse um website. Estou aqui com o site aberto e olha só que bacana, já olhando de cara nesse site, olha esse uso da animação para atrair o olhar do usuário. Quando eu coloco ali, esse uso da animação, fica bem claro que eu quero que o usuário olhe para essa área da minha página. Apesar de ele ter ali outras informações, bem sutil, eu coloco até uma animação aqui nas folhas. Se você não olhar com cuidado, você nem percebe, mas é aquele 10% a mais, aquela adição de valor. Aqui, ele tem várias coisas bem bacanas que a gente pode falar. De todos aqueles elementos que a gente comentou, por exemplo, olha aqui a proximidade dos elementos. Tá vendo que aqui, um elemento que eles são todos do mesmo grupo, que estão todos próximos uns dos outros. A questão de tags, elas também pertencem a esse grupo de tags, elas também estão próximas uma das outras. Fica bem claro esse contraste entre o topo do website e os outros elementos. Aqui também, proximidade novamente. O bacana aqui, tá vendo que esse espaço aqui, é bem maior que esse espaço aqui entre um card e outro? Isso ajuda a trazer essa sensação de proximidade. Isso ajuda a ter essa sensação de grupo. Quando você tiver, por exemplo, eu tenho um bloco aqui que é logo abaixo do outro, se ele não for do mesmo grupo, aumenta o espaço, não tenha medo de aumentar espaço, isso ajuda bastante. Aqui também, como ele é um bloco ainda maior, eu aumento ainda mais o espaço para dar mais destaque ainda. Lembra aquela sensação de contraste que a gente falou? Tá vendo o contraste disso daqui? Como aqui, vem um monte igual, 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 igual. A hora que eu coloco um diferente, eu aumento o espaço. Eu continuo mantendo o alinhamento aqui dos meus elementos. Mesmo quando eu aumento, eles continuam alinhados, eles estão todos dentro de um grid. E mesmo lá embaixo, quando eu desço e eu aumento ainda mais, ele continua alinhado no grid. Mesmo que não esteja alinhado com esse daqui, que é parte de um carrossel, ele continua alinhado no grid. E isso ajuda, olha como chama atenção essa imagem, como deixa ela grande, em contraste com todas aquelas outras pequenas. Por quê? Porque para mim essa imagem realmente merecia destaque. Então isso é contraste. Essa questão também da repetição dos elementos, tá vendo como os cards todos se repetem, os padrões de tags, os padrões de tipografia, até esse padrãozinho aqui, de quando você passa o mouse bonitinho, que tem esse efeitinho no card. Aqui os padrões de tags também se repetem. Em todo o site, tem esse elemento aqui, que ele se repete em todo o site. Ele tem esse elemento que ele é um elemento meio que guia do site. Tudo isso ajuda a trazer essa sensação de unidade. Quando a gente fala de tipografia, aqui nessa parte de pesquisas que tem o blog, é bem legal de ver, porque fica bem claro que existe uma clara hierarquia entre o que é um título, entre o que é um corpo de texto, entre o que é um link de chamado, mesmo que esse link não tenha underline, como ele tem essa setinha também ajuda a trazer essa sensação de que ele é um link. Aqui quando eu clico, novamente toda essa hierarquia de um título maior, informações de apoio. Aqui a própria tipografia, como é um blog, não é porque é um blog que tem muito texto que você tem que deixar o texto minúsculo. Não, gente, deixa o texto grande, deixa o teu usuário conseguir ver o texto. Aqui, mesmo em um blog, olha esse exemplo do contraste, como funciona muito bem. Quando eu uso esse elemento, é um monte de texto, um detalhezinho assim. E o bacana é que esse mesmo verdinho, ele é utilizado quando eu venho aqui, por exemplo, nessa página de galeria, ele é utilizado para chamar a atenção de textos. Ou seja, ele ajuda também, a chamar a atenção de botões. O meu botão primário, ele tem esse mesmo verdinho, que é aquele verdinho que ajuda a chamar a atenção em outros locais. Aqui, também, tem aquele meu botão primário, que ele já se destaca bem. O teu usuário vai começando a acostumar com esses padrões que você está utilizando na sua interface. Além disso, além das cores, tá vendo que aqui, eu usei um vermelho. Minha interface é toda verde, mas meu Deus, Maíra, você usou vermelho. Por que eu usei vermelho, gente? Porque é padrão, os usuários já estão acostumados de que quando tem uma live, ele é vermelho. Então, muitas vezes não, mas em alguns casos, pode ser que vale a pena você sacrificar uma cor da tua interface, um elemento ou outro, em prol da usabilidade. Mas para você fazer isso daqui, você tem que ter esse feeling, você tem que conhecer, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Porque se você não souber, você vai usar um verdinho ali e beleza, vai funcionar?
Vai, mas não tão bem assim. Porque quando o usuário vê isso daqui, ele já sabe de cara que é uma live. É muito mais fácil de identificar do que se fosse verde. Detalhezinho bobo, mas que faz toda a diferença. Ou seja, respeitar os padrões que o usuário já conhece também. Além disso, outro detalhe bacana, ó, tá vendo que todas as formas elas são arredondadas? Como esse projeto ele era relacionado à Amazônia, eu quis trazer muito essa sensação de formas mais orgânicas. Ou seja, tudo que é lugar que eu pude usar arredondado, eu utilizei arredondado aqui também. Aqui, ó, que bacana, quando a gente vai aqui, a gente tem até uma experiência imersiva e a animação, ó, ela ajuda a contar essa história. Ele ajuda, ó, ele indica para o usuário o que ele pode fazer, que ele pode utilizar as teclas do teclado ou que ele pode arrastar. Isso daqui é dar opção para o teu usuário. Além disso, a experiência pode ser imersiva, por exemplo, eu posso ouvir a Amazônia se eu quiser. Em qualquer momento, se eu quiser parar, eu posso minimizar a minha interface. Ou eu posso, por exemplo, voltar lá e continuar explorando. Aqui, ó, por exemplo, eu posso continuar explorando. Aqui, ó, quando eu clico aqui, a animação ela ajuda novamente a trazer o meu card de uma forma mais sutil, de uma forma mais orgânica. A própria animação, ela conversa com o formato do meu website, da minha solução. E isso é bacana no design. Não é somente você sair fazendo as coisas por acaso, mas é você entender o que está sendo feito. Aqui, ó, também pode ir até o final lá. A própria animação aqui, ó, das bolinhas, quando você passa o mouse, ela tem ali uma animaçãozinha que deixa mais feliz, enfim, que ajuda a trazer uma sensação legal, uma sensação orgânica para o site. Outra coisa bacana, não tá aqui, mas em uma tela separada, eu fiz também, por exemplo, para ajudar a chamar a atenção. Presta atenção no contraste, gente. Se a pessoa erra a página, ela cairia, por exemplo, na página de erro. Você viu o contraste como essa imagem vermelhona com esse fundo todo, ela contrasta com todo aquele verde do resto da interface? Isso é muito bacana, porque nesse caso eu quero chamar a atenção mesmo. Eu quero que se por um acaso o usuário caia aqui por engano, eu quero que, chame a atenção do olhar dele que, olha, essa página já queimou. Ou seja, ajuda a trazer a consciência para aquela causa que eu estou tentando defender. Então, dessa forma, a gente consegue construir interfaces que elas conversam muito bem. Se vocês olharem aqui, ó, tem todos os meus padrões. Eu não criei aqueles guias de cores igual eu normalmente crio, porque esse era um projeto meu, mas aqui, ó, ele tem os padrões de cores de feedback, padrão de cor de destaque, os padrões de cores neutras. Da mesma forma, ó, tem os padrões de tipografia, tamanho de tipografia. E eu gosto muito de utilizar para os meus padrões de tipografia esses L, XS, M, XS. Esse é o tamanho padrão de camiseta norte-americana, que é o L large, o M medium, o S small e assim por diante. Eu acho que funciona muito bem, porque normalmente eu sempre parto de um tamanho de título, de um tamanho de fonte medium, né, que é o médio, e eu posso daí fazer um menor ou um maior se eu quiser, e dessa forma eu consigo ir aumentando essa gama conforme eu for precisando. Eu espero que esse projeto tenha ajudado a elucidar um pouquinho para vocês o que é possível fazer, de que forma a gente consegue aplicar cada uma dessas coisas que a gente aprendeu, todas aquelas coisas que a gente estudou, todas aquelas coisas que vocês viram, conseguiram ver nessa interface, como boa parte daquelas pesquisas que a gente falou foram aplicadas, sobre como toda aquela parte de biodiversidade que tanto veio nas pesquisas, sobre a questão de conhecer mais a Amazônia, a questão de poder explorar e você estar dentro da Amazônia, sobre como tudo aquilo que eu vim construído eu consegui aplicar nessa interface. E aí esse é o objetivo de vocês, é tentar aplicar toda aquela pesquisa que você fez para tentar trazer de uma forma consistente, de uma forma legal, de uma forma bem aplicada, que é isso que vai ajudar a trazer valor para o teu design, beleza? E antes de eu te liberar dessa aula, o Alfredinho aqui tá gritando no meu ouvido, falando: Maiane, não esquece do meu desafio. O desafio do Alfred para você, gente. Teu desafio agora é criar todas as telas que forem necessárias para o seu protótipo. Simples, né, gente? É só fazer. Não, pega lá tudo aquilo lá que você criou, todos aqueles conceitos, guia de estilos e tudo mais, e crie as telas de tua interface. Uma dica, tente sempre pensar nesse conceito de componentes. Você lembra quando eu expliquei as ferramentas para vocês que a gente falou de componentes? Vai repetir botão, vai repetir link, vai repetir header. Pense em elementos que se repetem na tua interface e quando for criar ele, já crie como componentes, porque dessa forma vai ficar muito mais fácil de reutilizar esses elementos no futuro e também ajuda a não correr o risco de, para cada botão eu coloco uma corzinha diferente, cada botão eu vou fazer diferente. Não, começa com um botão, gente, botão primário. Se você precisar, vai criando mais. E é justamente sobre isso que é design, sobre você começar a escalar conforme for necessário.
Normalmente, pelos teus wireframes, se você fez eles daquela forma que eu falei para você, você já vai ter uma noção da quantidade de botões, da quantidade de tipografias e assim por diante que você vai precisar. E dessa forma, você pode começar com uma base e ir aumentando a base conforme houver necessidade, beleza? E por fim, né, não esqueça de manter a acessibilidade, toma cuidado com aquelas questões de contraste, de cuidar para o usuário, de texto dos links, não usa botão com clique aqui, pelo amor de Deus. Ajude o usuário a se achar na tua página, beleza? E se você quer saber como testar o seu design, vamos colocar o seu design à prova de fogo na próxima aula, é só clicar nesse card que tá aí na sua tela, beleza? Bora pra lá!